E a partir de agora, vamos bater um papo cheio de responsabilidade, falando de um segmento que nós realmente temos que ter muita atenção, que é a saúde bucal, minha gente. E para isso, estamos recebendo a doutora Graziela Quintanilha, lá do Espaço Orale. Doutora, primeiro eu quero te agradecer muito pela sua presença. Eu estava te esperando, já tinha um tempo. É verdade. Então, fico muito feliz que você tenha vindo até o nosso estúdio. Olá, pessoal. Eu sinto lisonjeada de estar aqui também com você. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço, doutora. E quero agradecer já estar aqui para conversar um pouquinho sobre a odontologia. É verdade. Né? Tão importante. Saúde bucal, né? Sim. Eu acho assim, nós precisamos ter essa atenção. Mas antes de tudo isso, desse bate-papo maravilhoso que nós estamos iniciando, parabéns, doutora! Obrigada! Essa semana foi o dia do cirurgião internacional, né, doutora? Do cirurgião dentista. Isso, foi ontem, Dia Internacional. Olha que maravilha! É muito gostoso. Esse é um mês cheio de alegria, porque a gente fala que é o mês inteirinho do cirurgião dentista, porque dia 3 de outubro comemora-se o Dia Internacional. E no dia 25 de outubro, o Dia Nacional do Dentista. Olha só, eu não sabia do dia 25. Às vezes a gente fica sabendo só quando vai chegando a data, e um vai falando, outro vai falando. Então é o mês de outubro. É o mês de outubro, dentista. é o mês do sorriso. Adorei, doutora. Mas a saúde bucal é algo muito importante. Nós precisamos estar bem, até que não só pela questão física da saúde propriamente dita, mas assim, para a autoestima, né, doutora? Você poder sorrir, autoconfiança, eu acredito que tudo está interligado, não é verdade? Sim, tudo está interligado. Cuidar hoje do sorriso, da boca, né? Se tornou algo assim fundamental, que antigamente as pessoas desconheciam, né? Trabalhar com a prevenção, ter assiduidade de estar ao dentista anualmente, semestralmente, aí depende de cada paciente. Sim. A necessidade de estar indo ao dentista, mas é fundamental os pais estarem sabendo a importância disso. É verdade. A doutora trabalha num segmento assim muito específico, que é a odontopediatria, assim que fala, doutora? Isso, correto. Nossa, tem que ter disposição, hein, doutora? Porque, olha, tem que ter, assim, aquele jogo de cintura para lidar com as crianças. Às vezes, os pais, eles passam aquele receio do dentista para a criança. Isso acontece ainda, doutora? Muito, muito. Jura? Muito, porque se tornou algo cultural, praticamente. Porque antigamente era tudo muito bruto, não tinha essa psicologia para trabalhar com a criança, né? Sentar na cadeira e abre a boca, não tinha muito isso. E graças a Deus hoje se tornou algo lúdico. Além de ser dentista, a gente tem que ser psicólogo também. É verdade. Tanto com os pais quanto com a criança. Então acaba que o odontopediatra abraça a família. Né? Quando nós vamos fazer a primeira consulta, eu falo para vir avô, avó, quem quiser, para estar prestando atenção. Que maravilha! Por isso que eu falo, a gente abraça a família, porque às vezes a criança ou fica na creche, ou fica com a babá, ou os avós que cuidam, né? Os pais não conseguem estar durante o dia com a criança. Entendo. E é meio que natural, e né? É meio que natural. Tanto o homem quanto a mulher hoje em dia, cheio de afazeres. Sim. E acaba não podendo estar presente nesses momentos. E aí os pais falam, doutora, eu não consigo escovar o dente do meu filho ou da minha filha. É a babá que escova, é o avô que escova. Eu falo, traga essas pessoas. Traz todo mundo. Porque a gente vai ter uma aula. Isso acontece mesmo? Acontece. Tipo um treinamento para a família, doutora? Acontece. Porque a prevenção começa em casa. E se a criança não sabe, não tem aquela assiduidade de escovar o certinho, e aí isso quebra, porque aí chega no consultório, a criança não deixa, nem que eu encoste, porque eu já sou uma pessoa estranha, eu falo para os pais. Entendi. Se ela não deixa
encostar em casa, imagina no consultório, com uma Dificulta pessoa... o processo totalmente. Sim. Isso é verdade, você tem que vir já fazendo deste ato algo que tem que ser, né, doutora? Sim. Natural, normal, gostoso, nada agressivo. Então vai inserindo já esse comportamento na vida da criança, Sim, né? é uma sementinha que eu falo para os pais que tem que ser plantada todo dia. Porque tem dia que a criança vai se irritar, tem dia que ela vai estar de bem com a vida e ela vai aceitar e no outro dia ela já não quer mais. Então é uma plantinha, uma sementinha que a gente planta todo dia da cabecinha da criança. Se nós adultos já temos dificuldade, a gente às vezes esquece, dormir sem escovar o dente. É verdade. Imagina a criança. Acontece, é natural. Às vezes tá tão cansada, né? E você fala, nossa, olha só, dormir sem escovar. E depois que a gente planta essa sementinha, é maravilhoso. Tem alguns pais que chegam para mim falando assim, doutora, você acredita que o meu filho falou que me lembrou de escovar os dentes? Olha que maravilha! Isso é uma evolução! É uma evolução, é muito gostoso. E eu falo que eu adoro atender as crianças porque elas são sinceras. Isso é verdade. Né? E elas falam, olha, hoje eu não escovei o dente, não quero escovar o dente, e já chegam assim no consultório. E é um caso de amor, né, doutora? Tipo, vamos na doutora Graziela, então é a festa, porque você tem toda essa preparação para lidar. Sim. É um encantamento que a gente acaba fazendo, certeza. né? A gente acaba tendo que fazer esse encantamento, por isso que eu falo que além de dentista, eu tenho que ser psicóloga da família. Doutora, eu fiquei curiosa. As crianças, quando começar... no caso, eu acredito que o bebê não escova, existe um outro procedimento, né? Sim. Passar algodãozinho, gás. Mas a criança, quando já vai nascendo os primeiros dentinhos, já tem que escovar todos os dias? Já a partir do primeiro dentinho já é necessário a escovação com a escova. Olha, lógico que uma escova assim própria... Tem uma escova que chama escova para os primeiros dentinhos. Olha só. Então, hoje o mercado já está... cercado de coisas, de novidades, né, para preparar essa mãe. Só que às vezes são tantas informações que os pais precisam estar indo ao dentista. Sim. Né? Então, assim, eu falo para a mãe que já quer ser mãe, um recadinho. Olha, adorei! Quando você pensar em engravidar, já vai ao dentista, porque nós temos o pré-natal odontológico também. Olha que novidade, doutora, eu não sabia. O pré-natal odontológico. Então o bebê, desde a barriga da mãe, já precisa estar indo ao dentista. Olha que maravilha. Tem como, assim, me falar um pouquinho como é que funciona esse pré-natal e quais são os benefícios desse pré-natal da mãe se inserir, né, na questão do pré-natal odontológico também? A gente pode conversar um pouquinho mais sobre isso? Claro. Que eu achei fabuloso. Mas, doutora, segura aí um pouquinho. Eu vou chamar o intervalo, mas é bem rapidinho. A gente já volta. Estamos de volta neste programa sensacional. Que início de semana, hein, minha gente? Temos aqui a oportunidade de bater um papo com a doutora Graziela Quintanilha, que é odontopediatra e está nos trazendo aí muitas novidades e falando um pouquinho deste novo momento também em relação a inserir a criança de a forma adequada, né, doutora? Nesse mundo dos cuidados com a saúde bucal. Porém, eu acabei de descobrir que isso inicia antes do nascimento ainda. Tem o pré-natal da mãe. O pré-natal odontológico. Pré-natal odontológico. Doutora, adorei saber disso, não sabia. Então, nós falamos muito para as mães que pretendem já ser mães, já para procurar o seu dentista, para estar sabendo um pouco mais quando estiverem grávidas, qual profissional procurar, porque dentro da odontologia tem várias especialidades. Mas quem faz o pré-natal odontológico, geralmente é o odontopediatra. Entendi. Vinha com uma cultura que quando a grávida tinha dores de dente, não podia se tratar.
É verdade, eu acho que, se eu não me engano, eu já ouvi algo assim. Isso, que não tudo prejudicava a saúde do bebê. Sim. E graças a Deus, hoje em dia caiu por terra isso. Olha que bom. A gente já consegue ter esses cuidados com as gestantes. Com segurança, então, com segurança, para orientá-la, né? A importância da prevenção também dela, porque está tudo interligado. Sim. Então, uma inflamação na gengiva, uma gengivite, que a gente chama, pode provocar um parto prematuro. Meu senhor! Então, é muito importante. Demais. E ainda... Você não sabia. Lógico, nós seres humanos, né? Nós somos interligados, tanto no emocional, físico, mental, Totalmente. tudo. E, consequentemente, no físico, né? Com certeza, tudo que acontece na boca também interfere no seu organismo como um todo. Então, por isso, o pré-natal odontológico, para trabalhar, orientar essas mães, né? O que fazer, se está com essa inflamação, se tem algum dente cariado, o que ela precisa fazer para estar cuidando desse bebê também. O posicionamento, quando nasce, o que ela tem que fazer, aonde que ela tem que ir, porque quando o bebê nasce, ela já sabe com quanto tempo ela vai levar esse bebê para o odontopediatra, e depois que nasce, a avaliação da linguinha, se tem um frênulo curto, né, que falam do teste da linguinha. O teste da linguinha é feito pelo profissional, pelo cirurgião dentista? Também. Pode ser o fonoaudiólogo também. Entendi. Hoje em dia, a maioria dos hospitais estão indicando já para os profissionais especializados. Tem muitos hospitais que não fazem mais dentro dos hospitais. Já é algo que eles já transferem. Eles já transferem, exatamente. E aí fica para fazer o teste nesses profissionais, para ver se precisa fazer o piquezinho na língua. Doutora, e todo mundo já aderiu a esse procedimento? É natural ou ainda muitas mães deixam a desejar? Ainda muitas mães desconhecem. Eu mesma não conhecia. Muitas mães desconhecem. Mas como eu não sou mãe, eu falei, bom, eu vou dar uma carta branca pra mim, né? Mas muitas eu não mães... ouço muito falar sobre isso. Não, ainda se fala pouco. Sim. Mas precisa ser trabalhado mais esse pré-natal odontológico, que é muito importante. Já faz todo sentido. E aí, assim, a partir do momento que a criança nasce, esse controle com a criança no ambiente odontológico, ela já vai adaptando. Do que você ir com uma criança de talvez 5 anos, tem mães que vão levar só com 5 anos a criança porque desconhecem. Né? Não julgando esses pais, porque é falta de conhecimento, de informação. Você viu o tamanho da importância de um bate-papo como este aqui? Então, precisa ser mais divulgado. Demais, doutora. E eu gosto muito de trabalhar com a prevenção, porque... O mundo está caminhando para isso, né? Na questão dos profissionais, os médicos também, que eu tenho a oportunidade de conversar, doutora, também falam a mesma coisa que a doutora, prevenção. Na odontologia, opera a prevenção também. Eu acredito até que essa prevenção na saúde bucal, na odontologia, evita muitos problemas, porque as pessoas só vão quando tem uma dorzinha ou algo que está incomodando. Sim, hoje em dia, graças a Deus, não precisa disso. Você não precisa sentir dor para ter um sorriso bonito. Né? Adorei! E além do que incomoda bastante quando você está com algum problema, né? Muito! Incomoda demais. E se você ter aquela rotina com o seu dentista... Com certeza. Você já evita muitos problemas. Com certeza. Tem exames que a gente faz na odontologia que eu chamo de exames anuais que precisam ser feitos até para saber se a criança... Tem criança que nasce com a falta de dente permanente. E já consegue identificar tudo isso antes? E já consegue, através de alguns exames. Então, a prevenção é tudo. Com 4 anos, dependendo da criança, eu peço alguns tipos de raio-x para saber se tem a falta desses germes permanentes. Olha só! Doutora, e quando é criança...
tudo você consegue consertar mais fácil, não é verdade? Sim, tudo é moldável. Tudo é moldável. É. Gente, olha que maravilha isso. Eu nem sabia que você poderia antecipar algo assim. Então, é por raio-x que você consegue identificar? Por raio-x. Da falta de um dente? Sim, sim. Ou tem, às vezes, crianças que nascem com um dente a mais também. Olha só. Já chegou casos de neonatos com dente. Com dente? Com dente. Já nasce com dente? Já nasce com dente. Gente, essas crianças estão cada vez, né? Vem um chip a mais. Cada vez uma evolução. Já, antes nascia com o olho fechado, agora com o olho aberto, agora já estão nascendo com dente. Já nasce com dente. É uma evolução. E nesses casos, mas doutora, brincadeiras à parte, mas é natural? Acontece sempre isso ou é algo assim? Não. Assim, não acontece, não é corriqueiro, né? Sim, entendi. Mas acontece, existe. Também, assim, não é 1 em 100. Acontece com bastante porcentagem. Olha só, que novidade é essa, né? Porque... Então, nascer com dente já é algo que a gente precisa registrar, falar, meu senhor. E precisa ser avaliado, porque às vezes aquele dente é esse dente a mais que eu falei pra você. Já nasce com esse dente a mais, às vezes é preciso extrair esse dentinho. Então realmente precisa verificar se está correto a arcada dentária, com um dente a mais ou dente a menos. E você consegue corrigir mais facilmente nesse momento, nesse período da vida. Nesse momento, exatamente. Você vê o tamanho da importância de você trazer esses cuidados, né, com essa responsabilidade, porque é uma responsabilidade, muito responsabilidade das mães, no caso, e também evitar alguns problemas. Quantas sofriam aí sem poder ir no dentista com esse estigma de que não podia fazer tratamento por causa da gravidez. Sim, e isso não tem nada a ver, muito pelo contrário, deve ir e evitar qualquer infecção, qualquer problema que você possa vir e de repente prejudicar a gravidez. Totalmente, totalmente. Eu tive vários casos no consultório, casos de nenéns que nasceram com uma má formação em dente, por conta de falta de vitaminas durante a gestação. Dá uma hipoplasia no esmalte. E aí esse dente vem com mais sensibilidade, um dente mais frágil. Então hoje é importantíssimo a mãe estar buscando informações, tendo mais conhecimento sobre a criança. Perfeito. E eu falo que Google não faz consulta de ninguém, né? Sim. Hoje em dia as pessoas recorrem demais. Demais, né? E acreditam na fonte, isso é verdade. Olha, as pessoas acreditam, mas você precisa ter esse comportamento vigilante em relação a esse tipo de informação que você não sabe. Na internet é terra de ninguém, tem de tudo. Pô, que você consegue, mas você precisa checar a fonte, né, doutora? Sim, com certeza. Precisa estar vendo, se informando. Eu falo para os pais, cada criança é uma criança. Eles costumam muito, mas o meu filho mais velho, comparar uma criança com a outra, não tem como comparar. Por isso que é um atendimento personalizado. Perfeito. Doutora, falando de prevenção, eu gosto muito dessa pauta porque a gente evita problemas futuros. Claro. Prevenção, o que seria uma regularidade com o seu dentista? Quanto em quanto tempo? Bom, isso depende muito da criança. Porque nós temos que nos basear na qualidade da alimentação, na ingestão de água, na qualidade de higiene. Geralmente, entre 3 a 4 meses, quando é criança pequena, eu gosto que a criança esteja ao meu redor. Por quê? Mais frequente? Para a adaptação dessa criança ao meio, para lembrá-la da importância da escovação, que é a sementinha que se planta. Além de os pais estarem fazendo em casa, não, tem a importância de estar indo ao dentista. E eles acabam pedindo, porque eles sentem... Deve ser totalmente diferente, uma criança que já cresce acostumada e uma que vem ter esse contato já bem depois. Sim. Não quer, chora, briga, teimou, não para, é difícil fazer o tratamento. É difícil. Tem crianças que demoram para adaptar, justamente que vem com aquele medo dos próprios pais que passam para ela. Às vezes acabam, tem aquela cultura antiga,
se você não parar de fazer birra, eu vou te levar ao dentista. É o bicho papão, É. Realmente, olha, e não é difícil ouvir isso. Não. Porque, infelizmente, muito... Tipo, hoje em dia já não mais, mas uma geração um pouquinho atrás, vinham com aquela fobia mesmo de dentista muito grande. Sim. Não ia de jeito nenhum, não tinha quem fizesse a pessoa fazer uma consulta ou algum procedimento. Com mas certeza. isso vem caindo... a cada ano, a cada evolução tecnológica também, que tirou muitos aparelhos que traziam esse desconforto, sim, né, doutor? Então, sim. a história da odontologia foi uma muito beneficiada pela tecnologia, mudou foi muita mesmo, coisa. Foi. Ainda existe o tal do motorzinho. Mas eu primeiro existe a escova. A escova de dente salva o motorzinho. Perfeita, doutora Graziela. Olha, vai ser essa mensagem que temos que deixar aqui. Sim. Que a boa higienização, você realmente trazer com responsabilidade a sua saúde bucal, evita o motorzinho. Não é verdade? Com certeza. Doutora Graziela Quintanilha, adorei esse bate-papo. Foi muito importante iniciarmos a semana neste clima, passando essas informações. Adorei sua participação aqui em nosso programa. Eu que agradeço. Peço que você volte na Orale, com com todo o seu carisma. Obrigada. A clínica agrega a família toda, é uma clínica multidisciplinar, Sim. né? Então, como vocês já passaram por lá, conhece. Adorei, e parabéns. A gente está lá para receber todos. Eu adoro, de verdade, super indico. Grandes profissionais e um ambiente muito gostoso, viu? Doutora, muito obrigada e até a próxima. Até a próxima, até mais. E o Elg Você de hoje só está começando, só estamos esquentando, tem muito mais vindo aí na sequência. Vamos dar aquela paradinha e a gente já volta.